Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre o fechamento do mercado no dia anterior e trazendo aí as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no cenário político, econômico e corporativo. Hoje, dia 22 de junho de 2021, lembre-se, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para que o YouTube entenda que ele é relevante e entregue esse conteúdo de forma gratuita a cada vez mais pessoas também. E, obviamente, se inscreva também lá, acesse um dos nossos grupos de WhatsApp, solicite o link, onde você também recebe esse conteúdo de forma gratuita em PDF antes das 7 horas da manhã, para poder consultar esse conteúdo também, então, a qualquer momento do seu dia. Antes de iniciarmos, já vai aí, então, uma notícia em primeira mão. Se você também está aí com problemas aí nos seus aplicativos móveis, principalmente aí falando em celulares, né? Aparecendo a mensagem de falhas contínuas no aplicativo do Google. Calma, calma, não é um problema só seu. Nós temos aí a informação de que é um problema aí do Google. O Google parou realmente em diversos aplicativos aí e celulares da Android, tá? Então hoje, dia 22, aí já iniciamos o dia aí com o Google tendo dificuldades, né? Imagina como será o restante do dia. Brincadeiras à parte, mas é importante trazer essa informação também, principalmente aí porque logo cedo você encontrar uma mensagem dessa no celular de que o Google está com problemas e a mensagem não para de aparecer, obviamente aí preocupa muita gente. Olhando para mercado, então, iniciamos a semana ontem, segunda-feira, dia 21, com os mercados reagindo aí às últimas notícias da semana passada em relação ao Fed, quando ontem aí o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e diversos participantes, diversos diretores, inclusive aí o presidente Jerome Powell, voltam a falar aí sobre a política de recompra de títulos e também a possibilidade de aumento de taxa de juros, aonde ontem voltou a se afirmar que não vai ser feita nenhuma mudança brusca nesse sentido, principalmente em relação ao aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos ou a mudança nas políticas de recompra de títulos. Hoje aí o Federal Reserve ele compra aí mais de 120 milhões de dólares aí em títulos mensalmente para injetar também recursos aí na economia e manter então essa retomada da economia e a geração de emprego e renda lá nos Estados Unidos. Nas falas então do próprio Fed ontem, ele avalia aí que os próximos passos devem ser dados com cautela e nenhum movimento brusco deve ser feito nesse momento, principalmente porque não há uma tendência ou não há uma certeza ainda de que a pior parte já passou e ainda vivemos um momento de instabilidade olhando aí para a retomada econômica. Já olhando aqui para Brasil, mesmo aí com alguns especialistas especulando uma Selic aí já na casa dos 7,5% em 2021, não olhando para relatório Focus, mas para mercado, obviamente, né? Alguns investidores aí, de forma geral, aguardam novas perspectivas e ainda confiam aí, como a gente já falou no dia de ontem e fala nas últimas semanas, no crescimento do índice Ibovespa e várias oportunidades dentro do mercado acionário. Olhando para ontem especificamente, né, o que ajudou um pouco o índice Ibovespa a fechar positivo foi o aumento do petróleo, que teve uma forte alta no preço do petróleo no dia de ontem. A gente fala um pouquinho mais sobre isso no restante do nosso Morning Call. Isso, óbvio, valorizou as ações da Petrobras. Olhando aí, Petrobras tem um peso muito forte no índice, juntamente com Gerdau, Vale e algumas instituições financeiras, como é o caso de Itaú. Ontem também aí o movimento aí em torno da medida provisória aí de desestatização e possível privatização da Eletrobras movimentou bastante o mercado e obviamente aí trouxe alta também para as ações de Eletrobras, Elet 3 e Elet 6. E voltando ali para falar aí de mercado externo, né, nos Estados Unidos,
os investidores ainda ficam de olho aí na última previsão que será divulgada essa semana em relação ao PIB do primeiro trimestre lá nos Estados Unidos. Já olhando para a Ásia, ontem nós tivemos aí a China continuando aí com as suas tentativas de controlar o minério de ferro, controlar o mercado, burlar o sistema, podemos assim dizer, né? Para reduzir o preço do minério de ferro, reduzir a inflação na sua indústria e, além disso, a China aí tem feito muitas mudanças, principalmente em relação às criptomoedas. Ontem, inclusive, aí, suspendendo aí, em uma das suas regiões a energia elétrica, ali numa das cidades onde tem diversas mineradoras de criptomoedas, e isso fez também com que ontem despencassem os criptoativos, principalmente o Bitcoin. Ontem nós já falávamos logo cedo que o Japão despencou, perdendo aí quase os 28 mil pontos, né? Olhando muito aí por realização de lucro, visto que as ações das empresas japonesas estavam em um momento de alta recentemente, aproveitando um boom e obviamente aí também em ressaca por conta aí das decisões do Fed na semana passada e das últimas quedas aí das bolsas norte-americanas. Esse é um pouquinho do cenário que nós vimos ontem. Vamos olhar para números de forma geral, o que nos ajuda também a interpretar todo esse movimento de mercado. Olhando aí para o fechamento do índice Bovespa, ele se aproximou novamente aí dos 130 mil pontos, fechou ontem a 129.264 pontos, uma alta de 0,67. O dólar aí voltando aí ao patamar de um ano atrás, né, menor cotação aí em um ano do dólar, chegando a R$ 5,02, uma queda de 0,92% no fechamento de ontem. E as bolsas norte-americanas, olhando aí para as bolsas, então, bolsa de tecnologia Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones devolvendo boa parte aí das quedas que ocorreram aí no dia anterior, lá na sexta-feira, que nós tivemos aí um movimento brusco de queda nos mercados de forma geral. Nasdaq alta de 0,79 a 14.137 pontos, S&P 500 alta de 1,40% a 4.224 pontos, e Dow Jones uma alta de 1,76 no dia de ontem, o fechamento a 33.876 pontos. O euro continua aí na sua cotação abaixo dos R$6, mesmo com uma alta de 0,44% no dia de ontem, ele fechou o pregão a R$ 5,99. E olhando também para as bolsas europeias, elas devolveram também boa parte das quedas aí que tiveram na sexta-feira. O DAX na Alemanha subiu 1% a 15.448 pontos. O CAC na França subiu 0,51 a 6.602 pontos. E no Reino Unido a alta foi de 0,64, com a bolsa fechando a 7.062 pontos. Já na Ásia, que comentávamos ainda ontem pela manhã, a China teve alta de 0,40 a 14.641 pontos e o Japão caindo aí 3,29%, né? Quase perdendo os 28 mil pontos, fechou aí a 28.010 pontos na cotação de ontem. Cenário de cripto, que já falamos um pouquinho aí na abertura do nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, por conta aí de diversas situações na China e obviamente aí voltando a toda a questão de necessidade e cobrança de regulamentação por parte aí de bancos centrais ao redor do mundo, tivemos novas quedas aí e o Bitcoin caiu 9,21%, enquanto o Ethereum caiu 14,28% no pregão de ontem, do dia 21, fechamento ontem ao final do dia. Como falamos anteriormente na abertura também, o petróleo ontem teve forte alta, e olhando aí para petróleo futuro, nós já temos aí o Brent sendo negociado a $74,87 o barril e o WTI sendo negociado a $73,06 o barril, a maior cotação também dos últimos 2 anos aí, olhando aí para petróleo futuro. Então também uma movimentação muito forte nesse sentido, levando aí novamente aquela crença num super ciclo ou num ciclo nesse momento aí de alta das commodities, com briga aí no minério de ferro quando olhamos aí para a questão da China, mas com muitas oportunidades ainda e muito crescimento que ocorreu aí no último um ano, nos últimos 12 meses em relação a petróleo futuro.
Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, o índice do medo, que ontem já ultrapassava aí os 20 pontos, né? Ele teve uma queda de 13,62%, chegando a 17,88%, principalmente em torno aí das novas falas aí do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, e também uma expectativa aí que não subiu tanto quanto se imaginava as Treasuries para 10 anos. Elas tiveram, obviamente, altas, inclusive alcançando as máximas dos últimos 3 meses, mas ainda muito longe de alguns números que nós vimos aí já nesse ano, onde muitos investidores aí, o mercado já imaginava que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, iria aumentar as taxas de juro antes do esperado. Com isso, o índice aí que mede a volatilidade do mercado de ações, o índice S&P 500 VIX, chegou então aos 17,88 pontos, e quanto menor esse índice, menor a volatilidade, menor o risco no mercado de ações. Olhando aí para metais futuro, o ouro voltou a subir no dia de ontem, olhando aí para possibilidades aí de reserva de valor, principalmente aí com algumas falas aí, olhando aí para o mercado norte-americano e a emissão de dólares, né? Tivemos aí algumas notícias e alguns especialistas olhando aí, ressaltando o risco aí de um crash, de uma quebra aí nos próximos meses / anos, principalmente aí porque 15% de todo o dólar emitido no mundo foi impresso aí nos últimos 12 meses, basicamente, principalmente aí em torno aí dessa tentativa do governo norte-americano de manter os estímulos e retomar aí o crescimento da economia, crescimento de emprego e manutenção de renda lá nos Estados Unidos. Então o ouro volta aí a ter leves altas, talvez com uma perspectiva aí de novos aumentos, principalmente olhando aí para a reserva de valor, e o ouro ontem fechou a 1.783 dólares e 45 cents a onça. Alumínio futuro também crescendo no dia de ontem, fechando aí a 2.401 dólares, e o ferro refinado, que tem oscilado bastante aí por conta da China, ontem também, olhando para o mercado futuro, caiu um pouquinho, sendo cotado a 212 dólares e 75 cents a tonelada. Olhando aí para as principais altas do dia de ontem no índice Ibovespa, nós tivemos aí Pecar 3, que é pão de açúcar, subindo 7,88%. Ontem já falávamos aqui sobre a briga, né, ou sobre a iniciativa aí do Abílio Diniz e também da família Klein, talvez aí de tomar posições acionárias em Pecar 3, em pão de açúcar, caso a Cassino, a empresa aí que detém aí o controle, a francesa que detém o controle do grupo Pão de Açúcar, resolva se desfazer da sua posição aqui no Brasil. Isso automaticamente levou a uma forte alta de Pecar 3 no dia de ontem, que terminou aí a R$ 40,38 na cotação do final do dia. Cogna 3 também subindo 5,03% no dia de ontem, chegando a R$ 4,80. CVC-B3, que é CVC Brasil, subindo 4,91% a R$ 28,21. Vevar 3, que é Via, subindo 3,82% a R$ 15,75, e Elet 6 subindo 3,42% a R$ 47,42. Elet 6 e Elet 3 aí tendo aí bastante mudança, principalmente em torno da discussão e ontem a aprovação aí da MP de possível privatização da companhia. Olhando aí para as principais baixas, nós temos GNDI 3, que é Intermédica, Notre Dame Intermédica, né, o grupo Notre Dame, e nós temos aí ontem uma queda de 2,32%, chegando aí a cotação de R$ 84,67. Carrefour Brasil ontem caindo 1,97%, chegando aí a R$ 21,65. Embry 3, que é a Embraer, caindo 1,93% e chegando a R$ 18,80. B3SA3, a nossa bolsa, né, a Bolsa Brasil Balcão, a bolsa brasileira, aí caindo 1,78% a R$ 17,07. E Engie 11, que nós estamos falando aí de Energisa, caindo 1,55% e fechando ontem o pregão a R$ 47,75.
Hoje nós podemos olhar para alguns índices aí, principal deles aí a ata do Copom. Lembrando, na última semana aí nós tivemos a reunião do Copom com a definição aí de aumento em 0,75 pontos percentuais na taxa Selic, alcançando os atuais 4,25%. Após a reunião do Copom e essa definição aí na quarta-feira, no final do dia, os próprios integrantes aí comentaram principalmente da possibilidade de, nas próximas reuniões, ser um pouco mais agressiva essa alta e talvez superando os 0,75 pontos percentuais, quem sabe chegando aí a mais de 1% de alta nas próximas reuniões. Obviamente, nessa semana, então, a partir de hoje, já começa, então, a ter a divulgação da ata do Copom, onde mostra aí, em detalhes, o motivo que levou aí o aumento de 0,75 pontos percentuais. Óbvio, ele já estava previsto, mas alguns economistas e especialistas falavam na possibilidade de um aumento de 100 basis points, né, nessa última reunião. Então, na ata já conseguimos enxergar o motivo e também conseguimos olhar para o futuro, olhando aí principalmente aí os próximos passos e as próximas reuniões, qual a expectativa. Então, vale a pena ficar de olho aí na ata do Copom. Já olhando para indicadores internacionais, hoje tem divulgação da confiança do consumidor lá na zona do euro, a venda de casas usadas nos Estados Unidos, lembrando aí que é um mercado extremamente aquecido e também um mercado que gera muito emprego, muita renda, principalmente aí quando nós olhamos aí para reformas que são tão comuns lá nos Estados Unidos. Hoje nós também temos aí discurso aí de membros do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, discurso novamente aí de membros do Banco Central Europeu. Ontem nós tivemos a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, falando, e hoje novos membros falam sobre política monetária, e hoje também temos aí discurso de Jerome Powell lá nos Estados Unidos, que vai lá para a Câmara aí para falar sobre o que acontece nesse momento aí no Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, olhando aí principalmente para cenário político e monetário aí nos próximos meses em relação ao aumento de taxa de juros e o desenvolvimento, a retomada econômica lá nos Estados Unidos. Olhando aí para cenário político, então, nesse momento, a CPI da Covid, né, não Covid, né, os ministros do STF, através da Carmen Lúcia, suspenderam aí os depoimentos aí de governadores na comissão, né, na comissão parlamentar de investigação. Um dos principais argumentos da ministra Carmen Lúcia é de que o foco da CPI foi alterado e não é esse o foco, olhar para os governadores nesse momento. Isso ainda vai para definição e votação aí no plenário do STF, mas em um primeiro momento estão suspensos então os depoimentos, lembrando aí que já tinha, além do governador do Amazonas, o governador de Santa Catarina, o governador do Rio de Janeiro, que começou a depor, o ex-governador, né, Wilson Witzel, entre outros que já estavam aí com datas marcadas aí para os depoimentos para oitiva dentro da CPI, e nesse momento então temos suspenso esses depoimentos. Ainda olhando e falando em STF, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento aí sobre o projeto de autonomia do Banco Central, né? E a decisão deve sair somente em agosto, apesar aí de ser retomada essa decisão ainda nessa semana, essa discussão ainda nessa semana. Lembrando, nós tivemos aí recente a aprovação da autonomia do Banco Central, algo que se esperava aí já há bastante tempo, principalmente porque o Brasil era uma das poucas economias mundiais que não tinha uma autonomia do Banco Central, mas alguns partidos entraram aí com pedido no STF para que fosse cancelado então esse projeto de autonomia, e agora o STF volta a discutir. Na semana passada aí foi pedido vistas, o processo foi devolvido, volta a discussão do plenário do STF, então, mas a decisão, por mais que se queria que fosse decidido nessa semana, deve ficar somente para o mês de agosto, a decisão oficial em relação ao projeto de autonomia do Banco Central, e nós vamos aqui mantendo todos informados, visto que esse é um ponto que com certeza mexe bastante com o mercado.
A Câmara aprovou ontem aí o texto da medida provisória da Eletrobras, como nós já falamos anteriormente, e agora o texto vai para a sanção do presidente. Só lembrando, inicialmente aí houve aprovação na Câmara com algumas mudanças, ela foi enviada para o Senado, onde houveram novas mudanças e por isso ela precisou retornar aí para definição na Câmara ontem já, após o horário normal, né? Ontem à noite nós tivemos então a aprovação da medida provisória aí que garante a possibilidade de desestatização e também possibilidade aí de no futuro privatizar a Eletrobras. Tem algumas formas em relação a esse modelo de privatização, principalmente que foram mudadas, né? Uma das principais mudanças em relação ao texto é uma parte ali do relator Elmar Nascimento, que ele trouxe aí a permissão, a possibilidade do Exército realizar aí parte das obras aí que estão contabilizadas na medida provisória, que pretende aí fazer também novas emissões de ações para que o governo aí não seja mais o principal controlador, mas também serão emitidas ações aí diferentes que ficarão com o governo e podem aí ser utilizadas aí em situações de voto, onde o governo pode vetar aí diversas mudanças aí que venham a acontecer no futuro em relação à Eletrobras. E o presidente Jair Bolsonaro, notícia também logo cedo, ele tem 15 dias para apresentar os seus argumentos, fatos e principalmente provas, né, que comprovem aí as possíveis fraudes nas urnas eletrônicas que o atual presidente aí tem criticado bastante, inclusive aí cobrando aí que exista aí o voto impresso para conferência, e o atual presidente Jair Bolsonaro ainda bate na tecla que se não fossem as urnas eletrônicas estarem corrompidas, na última eleição ele teria ganho ainda em primeiro turno, e agora então o STF, após diversas discussões, dá um prazo aí de 15 dias para apresentação de argumentos e fatos para que seja avaliado então essa possibilidade aí do voto impresso e se dê aí mais crédito para as acusações do atual presidente Jair Bolsonaro. Isso obviamente mexe com o mercado de forma geral. Olhando para a economia de forma geral, ontem nós tivemos aí divulgação do Boletim Focus, né, relatório Focus, e trazendo aqui pela 11ª semana consecutiva uma perspectiva de aumento da inflação do IPCA, chegando aí a quase 6% na opinião dos especialistas, né, já 5,90% a expectativa para o final desse ano, perspectiva aí de 5% do PIB. Essa perspectiva também ela já foi alterada pelo próprio Banco Central, e olhando aí para câmbio, aí nós vemos aí da 2ª semana consecutiva de uma perspectiva de redução na taxa de câmbio até o final desse ano. Tínhamos inicialmente lá uma ideia de um câmbio fechando na casa dos 5,30, na última semana isso caiu para uma perspectiva de 5,18, e com o atual cenário, o próprio Boletim Focus aí traz uma perspectiva aí de fechamento do ano no câmbio em R$ 5,10, e apesar aí do mercado já estar precificando algo em torno de 7 a 7,5 para a Selic ao final desse ano, o Boletim Focus, que traz a mediana, ele traz aí então pela 2ª semana consecutiva essa possibilidade de alta, mas trazendo a taxa Selic aí para uma perspectiva de 6,5% ao final desse ano. A reforma tributária, que vem sendo discutida aí na Câmara e no Congresso, e também equipe econômica atuando muito forte aí para dar andamento nas reformas tributárias, mas já existem aí 4 propostas aí para alteração aí na contribuição sobre o lucro líquido que podem ser discutidas e votadas em breve. Então esse é um ponto aí da economia que pode movimentar o mercado nas próximas semanas. E ontem aí foi divulgado algumas perspectivas da equipe econômica em relação à tributação de dividendos, e a ideia aí é que se tributem dividendos não em 15%, mas em 20%, havendo aí um teto, obviamente, aí para quem recebe dividendos aí acima de R$240 mil por ano, e essa mudança aí de 15% para 20%, principalmente aí nesse ponto, seria aí para contemplar uma mudança na tabela de imposto de renda, aonde mudaria a isenção, e a isenção para imposto de renda aí ela já ficaria na casa dos um pouco mais de R$2 mil
de ganho aí, então a primeira faixa ela teria uma isenção maior, não a primeira faixa, né, mas a isenção específica do imposto de renda, ela teria um teto maior aí, para um piso maior para essa exceção. As pessoas que ganham até um pouco mais de 2 mil, nessa nova perspectiva, não precisariam então pagar imposto de renda, e por isso então essa mudança em relação a esse momento aí do imposto de renda sobre dividendos na casa de 20%, que deve ser discutido também dentro dessa reforma tributária pela Câmara, Senado e também equipe econômica que tem atuado nesse sentido. Aumentam aí os casos de uso de criptomoedas para crimes digitais, né? Tanto aí para pagamento de propinas, pagamento de sequestros, lavagem de dinheiro, e isso acaba preocupando os bancos de forma geral, além dos bancos centrais, o que traz também uma pressão ainda maior para a regulamentação aí das criptomoedas. Lembrando, essa é uma discussão aí que já vem sendo contemplada há bastante tempo, inclusive aí gerando aí diversos problemas e quedas, oscilação e volatilidade para as criptomoedas, como o Bitcoin e o Ethereum, que são os mais conhecidos, né, entre outros. Mas o uso das criptomoedas nesses crimes digitais tem feito aí principalmente com que os bancos, de forma geral, cobrem bancos centrais para a regulamentação das criptomoedas e dos criptoativos. Ontem, como nós já falávamos, tivemos aí o discurso da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, e ela, dentre as suas falas, ressalta aí a realidade de que a inflação, o aumento de preços que acontece nesse momento lá na zona do euro será temporário, e também que as mudanças na política e na postura do Federal Reserve não devem mexer muito com a Europa, apesar de vermos aí muita situação entrelaçada e obviamente aí termos visto forte queda nas bolsas europeias, enquanto caíam as bolsas norte-americanas também por conta da decisão do Fed. A Christine Lagarde ela tenta amenizar essa situação, e relembrando que nós também tivemos o Federal Reserve alguns meses atrás também falando que a inflação ela seria temporária e também não haveria uma perspectiva de aumentos tão próximo de juros, mas o cenário ele muda. A gente sempre diz, hoje nós olhamos uma foto, mas a realidade é um filme, e no dia a dia, semana após semana, mês após mês, nós podemos ter essa mudança, mas o principal intuito aí da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, foi de dar mais tranquilidade ao mercado, principalmente após as quedas na última sexta-feira, e já vimos que ontem, então, tivemos um momento mais tranquilo, com retomada aí de boa parte aí do crescimento que foi perdido na sexta-feira. Chega hoje 1,5 milhão de doses de vacinas da Janssen, né, que é a subsidiária da Johnson Johnson. Lembrando, essa é aquela vacina aí que ela está próximo da data de vencimento, então o próprio Ministério da Saúde aí tem uma logística muito grande aí para distribuir, colocar essas vacinas aí para uso imediatamente. Ela é dose única, né? Foi uma doação recebida aí pelo Brasil de 1,5 milhões de doses, e ela chega hoje então para até o final da semana ser administrada na população e obviamente aí aumentar a quantidade de pessoas imunizadas no país. E os Estados Unidos aí, de forma geral, a gente já vem falando sobre isso, tentam voltar à normalidade, né? Principalmente voltando aí para o trabalho presencial, e tem tido bastante dificuldade, inclusive aí com diversos trabalhadores nos Estados Unidos preferindo pedir demissão a ter que voltar presencialmente para o trabalho. Além disso, os Estados Unidos tentam tomar aí os cuidados para não acontecer como houve na Europa, uma retomada muito cedo, e também essa retomada aí causar novos casos e novos aumentos de casos de Covid-19. Esse cenário também pode movimentar o mercado nas próximas semanas. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, então, nesse momento, investimentos aí no polo cloroquímico do Rio Grande do Norte começam a sair do papel. Investimentos aí no setor já passam aí de 5 bilhões de dólares, né? Lembrando aí Braskem, entre outras indústrias aí que tiveram forte crescimento nesse setor, e existe uma forte perspectiva ainda de alta
e investimentos no setor aí para os próximos anos. As varejistas estão atuando aí com entregas diferenciadas, principalmente para se destacar. Nós vemos cada vez mais concorrência em relação à Amazon, lojas Americanas, Mercado Livre, Magazine Luiza, Via Varejo, entre outros, e cada vez mais eles querendo dominar o mercado digital, visto que a própria pandemia tira muitas pessoas aí das lojas no dia a dia, e as varejistas nesse momento então atuando muito forte na questão logística para entrega aí no mesmo dia, entrega em horas e entrega em poucos minutos ou disponibilização em poucos minutos para retirada na loja. Tudo isso aí para driblar a concorrência e crescer nesse mercado digital. A Hotmart, plataforma de venda de cursos online, planeja então um IPO, uma abertura de capital lá na Nasdaq, bolsa de tecnologia norte-americana. Lembrando, a Hotmart foi criada para venda de cursos online, né? Ontem falávamos aqui da saída, inclusive, do Pablo Spire, o Vai Tourinho da EQI, indo para a XP e principalmente aí entrando numa nova perspectiva, entrando em sociedade, em uma empresa que irá produzir conteúdo, e até virou um meme dentro do mercado financeiro, que nesse momento aí a venda de cursos online ela é mais vantajosa financeiramente do que tocar a parte de operações, por exemplo, de uma futura corretora, como é o caso da EQI. E aqui nós só ressaltamos a questão da Hotmart, né, que planeja então essa abertura de capital na Nasdaq. Lembrando, esse é um meme, é uma piada aí do mercado financeiro. Pablo Spire aí faz um trabalho excelente, né? E obviamente aí todo sucesso para ele, levando cada vez mais educação financeira e educação sobre investimento também para a população. Na guerra das streamings, né, já falávamos sobre isso esses dias, a Netflix agora fechou um contrato para que o Steven Spielberg, durante os próximos anos, aí, produza alguns filmes aí para a Netflix. Então também aí buscando cada vez mais qualidade e buscando aí se diferenciar em relação aos demais concorrentes, visto que hoje aí nós temos aí diversos outros concorrentes de streaming aí brigando com a Netflix por esse espaço. E o marco do saneamento, segundo especialistas, não tem mais volta e vai gerar obviamente muitas oportunidades de investimento, olhando aí para as empresas do setor, e obviamente aí muitos investimentos diretos também, trazendo mais qualidade de vida aí para a população, visto aí que nós precisamos aí levar o saneamento básico aí para boa parte do país, que infelizmente é algo que ainda não temos na maior parte desse Brasilzão. Olhando nesse momento aí 6h23 da manhã para abertura e fechamento de mercado, nós temos nesse momento as bolsas asiáticas fechadas já. A China fechou em alta de 0,38 a 14.696 pontos. O Japão, que ontem despencou, recuperou aí boa parte da perda de ontem, subindo mais de 3% e se aproximando novamente dos 29 mil pontos. E olhando aí nesse momento, muita oscilação nos mercados. Tivemos aí momentos de alta já nessa manhã, mas nesse momento 6h23 o DAX na Alemanha aí cai 0,22%, o CAC na França cai 0,06% e o Reino Unido aí subindo 0,25%, principalmente aí olhando também para a notícia de que o endividamento do governo lá no Reino Unido caiu no mês de maio, também trazendo aí pontos positivos para a economia. Já o pré-market lá nos Estados Unidos, também com bastante oscilação nesse momento, o índice Dow Jones aí lateralizando com alta de 0,02%, S&P 500 caindo 0,08% e Nasdaq caindo 0,13%, nesse momento 6h24 da manhã. A perspectiva aí não temos uma definição específica, o mercado com muita oscilação, muita volatilidade, pensando aí numa possível alta, continuando aí o processo que nós tivemos ontem, com uma tranquilidade maior passada aí pelo Banco Central Europeu e também pelo Federal Reserve, mas obviamente os investidores ainda ficam muito ansiosos e especulando muito essas possíveis mudanças. Com certeza hoje as falas aí de membros do FOMC, as falas do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, e novas falas aí de membros do Banco Central Europeu podem acalmar o mercado e durante o dia aí termos um retorno de alta, mas nesse momento mercados aí atuam de forma indefinida, sem direção distinta.
O Brasil deve seguir as bolsas internacionais, lembrando aí que a aprovação da medida provisória da Eletrobras e outras notícias do cenário interno podem fazer com que haja um descolamento e também aí deixarmos aí o caminho seguido pelas bolsas internacionais. O mercado é soberano, muita coisa pode acontecer e amanhã a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para discutir tudo isso aí que aconteceu no mercado hoje. Obrigado pela sua companhia, te vejo amanhã, um abraço, bons negócios e até lá. Tchau, tchau.